Então, olá, a gente está voltando depois de umas férias de virada de ano. Feliz ano novo para todos, sejam todos bem-vindos. E a gente vai começar aqui a retomada do nosso livro Autocompaixão. A gente já fez a leitura comentada do capítulo 1, 2, 3 e 4. E agora a gente vai começar a fazer o 5, que é o que eu vou fazer hoje. Lembrando que cada capítulo tem exercícios do livro, né? E esses exercícios eu transformo em meditações, então correspondentes, né, a cada capítulo. E aí vocês podem ter toda essa disponibilidade de pessoas e de práticas no próprio YouTube. E eu também peço para vocês fazerem a inscrição, que vai estar lá todos os capítulos, e a gente vai começar então hoje com o capítulo 5, tá? Lembrando que nessa parte do livro, né, que é o capítulo 4, e o 5 e depois o 6, ela vai falar dos 3 componentes da autocompaixão, que é a autogentileza, que a gente tratou no capítulo 4, a gente sempre lembrar, quando a gente estiver sendo muito autocrítico, autodegradante, de se perguntar se a gente precisa continuar nesse ritmo, né? Então, isso foi o tema tratado do capítulo 4. Nesse capítulo, a gente vai tratar do segundo componente da autocompaixão, que é a atenção plena. A atenção plena que a gente pode colocar como mindfulness, né? Que a gente tem que primeiro saber se acalmar. Em qualquer situação difícil, se a gente não retoma a calma, a gente não consegue desenvolver nada com qualidade, né? A nossa consciência fica obscura, a gente perde clareza. Então, a gente vai tratar hoje exatamente desse segundo componente, que é a atenção plena, né? Então, a atenção plena, para a gente fazer uma analogia, a gente pode imaginar que toda vez que a gente para fazer mindfulness, que é a tradução, né, atenção plena para o português, a gente tem uma conexão com o presente. Então, a nossa busca em mindfulness, na atenção plena, é a gente conseguir conduzir a nossa atenção para um ponto, que esse ponto seja onde a gente está, e a gente começar a fazer a leitura de realidade conforme a gente percebe, exatamente como a gente percebe, sem julgamento, sem construir histórias com os pensamentos. Então, isso basicamente é mindfulness com a tradução de atenção plena para o português. Mas a definição dessa atenção plena que a Christian Neff traz ela vai mais para o senso comum, né? Que seria a visão clara, né? Toda vez que a gente consegue diminuir a ansiedade, diminuir a tensão, diminuir a carga de identificação que a gente está com determinado tema, às vezes é uma preocupação, às vezes é um medo, né? Fixação geralmente é uma coisa desafiadora, dificilmente a gente fica... raras vezes, né, a gente fica fixado, como por exemplo na paixão, em alguma coisa muito boa, mas normalmente o que rouba, o que toma a nossa atenção é o medo e a preocupação. Então, nesse momento, quando a gente consegue a atenção presente, a gente vai conseguindo restabelecer uma ordem interna que se perde quando a gente não está com a atenção plena, né? Então, é ver o que é como é. Por isso que o nosso exercício de atenção plena é sempre a gente perceber, na meditação a gente nunca para a mente não para, os pensamentos eles vão sendo lançados a cada momento, isso a gente não consegue cessar os pensamentos, né? Mas a gente consegue não interagir com eles. Então, essa é a nossa proposta. Então, eles vêm, se apresentam, a gente reconhece, e como nenhum pensamento sobrevive sem a nossa atenção, a gente deixa de dar atenção, o pensamento ele desaparece, vem outro, e a gente faz o mesmo. E com isso, nessa não interatividade, a gente consegue descansar a mente e a gente ganha clareza, né? Então, isso é fundamental, todo mundo merece saber se acalmar através da atenção plena.
e geralmente a gente usa os sentidos, né? Os sentidos que tato, visão, audição, os 5 sentidos, né? O olfativo e o gustativo é menos utilizado porque a âncora não é tão potente, mas a sensação tátil da respiração, como é que você sente o ar entrando e saindo, e você vai fazendo leituras de realidades presentes, né? Então isso é a técnica de mindfulness que a gente usa, né? E depois que a gente consegue estabelecer essa calma, então, que é um dos componentes da autocompaixão, aí a gente pode se dar algumas coisas mais, que é o que se propõe o exercício todo e a proposta toda, muito bem fundamentada, inclusive cientificamente, que a Christian Nuff traz do livro da autocompaixão, né? Quando a gente se depara com algum fracasso, algum defeito, alguma coisa que a gente fez que preferia não ter feito, isso faz parte da natureza humana compartilhada, todos nós passamos por isso é frequente, isso sempre vai se repetir. Então, quando acontece uma falha, se a gente estiver com atenção plena, se a gente estiver presente, a gente tem condição de escolher o que a gente faz, porque se a gente não tem condição de estar presente e reconhecer que a gente está sendo duro com a gente mesmo, a gente simplesmente vai sendo arrastado pelos impulsos, né, que seriam impulsos de culpa, de autocrítica, né? Então, percebeu, né, que a gente está fazendo uma leitura autodepreciativa, que a gente possa entrar, então, com a gentileza, né? A nossa mente tende a se concentrar no fracasso, então é importante que a gente saiba que se a gente não tem um mecanismo de treinar uma outra forma de se posicionar diante da autocrítica, o nosso padrão ele vai se repetir, né? Vai se repetir dando ênfase no fracasso, ficando com pensamentos circulares no fracasso, criando histórias, né, para aumentar ainda mais o nosso fracasso. E às vezes isso acontece indefinidamente. Tá? Esse impulso, então, que a gente tem para dar ênfase no fracasso e não na gentileza, é uma coisa que acontece, por exemplo, muito no julgamento, né? Então, esse auto-julgamento muito duro, muito crítico, é uma coisa comum também. É muito por isso que esse livro da autocompaixão fez tanto sucesso, porque a gente desenvolver a compaixão, que é a gente ser gentil com o outro e tentar aliviar o sofrimento do outro, em relação à autocompaixão costuma ser mais fácil, né? E se a gente não faz alguma coisa para a gente poder fazer as pazes um pouco com o nosso rigor interno, a gente vai ter esse impulso, né? Então ela vai falar sobre um aspecto que ela sempre faz contrapontos. Então ela vai falar nesse capítulo 5 a relação do julgamento, que ele costuma ter essa dureza, e a sabedoria discriminativa, que é aquela sabedoria que pode brotar a partir da prática da autocompaixão. Então essa sabedoria discriminativa, ela reconhece a injustiça, ela busca identificar as causas, e a gente meio que congela o tempo ali para poder fazer essa leitura rápida quando a gente está fazendo um auto-julgamento depreciativo. Isso é uma coisa que é relativamente fácil quando a gente tem atenção plena, quando a gente tem autocompaixão, né? Então, a gente começa nessa sabedoria discriminativa a separar as coisas boas das coisas ruins e não mergulhar no fracasso, e não mergulhar na dúvida, não mergulhar no medo, naquela coisa, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso, não sobra espaço na tua mente para você pensar em mais nada, né? Então, é fundamental a gente ter a sabedoria discriminativa, que é poder diferenciar o certo do errado, assumir, sim, as nossas responsabilidades, mas a gente poder também considerar que a gente não se resume aquilo que deu errado naquele momento. Isso não somos nós, né? Então, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode... Às vezes tem como reparar, às vezes tem como melhorar a situação.
né? Mas para isso a gente precisa atuar com sabedoria discriminativa, né? Ao invés de só julgar. O julgamento ele é muito, do ponto de vista até da inteligência, ele é muito limitado, porque ele te coloca uma culpa e ele quer te envolver nela, né? E sendo que se a gente atua com protagonismo nessa cena, que afinal de contas, se tem alguém que pode atuar nela, somos nós, a gente vai começar a colocar, então, não, peraí, né? E aí a gente entra, então, com esses contextos, né? E isso a gente sempre tem que fazer, porque se a gente pegar todas as tradições religiosas, sempre vai ter um componente de compaixão muito forte, de você também não ser tão duro com você, de você também poder ser amoroso com você. Ela traz até nesse momento que ela está falando disso, né, a questão que o Jesus lança para as pessoas, né? Quem nunca pecou? Atire a primeira pedra. Né? Então essa questão do errar, da gente poder, a partir de uma, não de ser absorvido pelo julgamento, mas de atuar com sabedoria, a gente poder avaliar o que a gente aprende com essas situações que não deram certo. Né? Um minutinho aqui que... Aí ela vai falar de explosão de emoções, né? Porque todos os nossos gatilhos, eles nos levam a agir por impulso, e os impulsos é um lado muito animal nosso, né? A gente não tem aquele espaço entre o estímulo que gerou aquele impulso para fazer essa sabedoria. Então a gente simplesmente, aquela cena assim que bateu, levou, né? Alguém falou alguma coisa que te doeu em algum ponto, pisou no teu calo, aí você desce a ladeira, né? Isso tudo são impulsos que normalmente eles não têm efetividade nenhuma, eles costumam tirar muita energia e eles não dão para a gente alguma coisa interessante, como, por exemplo, você descarrega a tua raiva e aí você fica limpo e aquilo você ganha, por exemplo, condições de fazer as outras coisas melhor, teu dia fica melhor. Não, geralmente, quando a gente tem um ataque de pelanca, um ataque de raiva, a gente tende a contaminar o nosso dia, né? Tem muitos exemplos que diz da raiva como um veneno que a gente fabrica e a gente mesmo ingere achando que está afetando o outro. Então a gente tem que ter uma sabedoria aí, a gente tem que entrar com uma inteligência para além dessa reatividade, né? Então a gente é arrastado antes de reconhecer a emoção. Isso é um ponto. Então é super importante a atenção plena porque ela nos dá uma consciência muito precisa do que está acontecendo naquele momento. E isso inclui o que a gente está sentindo. Não é simplesmente sentir, é saber o que eu estou sentindo. Porque se eu sei o que eu estou sentindo, eu tenho condições de atuar sobre essa emoção, regular, de maneira que ela possa atender a uma vida melhor, a solução de problemas melhores, né? Então a gente tem esse potencial humano. Então ser arrastado, agir por impulso, isso é muito pouco para nós, né? Então a gente cria muitos cenários normalmente por medo, a gente cria cenários de rejeição, e ela toca nisso, nessas explosões também, quando a emoção fica à flor da pele. Normalmente, quando isso acontece, a gente perde a razão, né? A gente se perde da gente mesmo, a gente não consegue achar o fio da meada, e ela dá o exemplo que ela conta no livro que a mãe e a sogra foram usar o carro dela numas férias para poder fazer compra no supermercado e o carro era todo automatizado, elas estavam nervosas de sair com aquele carro e ela explicou que era muito mais fácil, treinou antes das mães saírem e tal, né? E aí a mãe e a sogra foram para o supermercado.
E quando elas voltaram, já nervosas, porque elas iam ter que encarar aquele carro todo tecnô, o que aconteceu? Elas apertavam e não abriam a porta. Tá vendo? Por que a gente tá vendo? Aí uma começou a alimentar a outra de medo e de pavor daquela cena, de que aquele carro não dava para elas, era muita coisa, que elas não estavam sabendo. E aí elas não raciocinaram mais, né? Elas simplesmente foram absorvidas pela dúvida, pelo medo, pelo impacto daquela cena, até que elas foram chamar o guarda, né? E o guarda, então, quando, né, lá observando e tal, e clicou na chave, aí viu que não era aquele carro, porque piscou um outro. Aí ele perguntou, tem certeza que é desse carro, tal, porque quem está respondendo ao alarme é outro. Enfim, né? Era outro, mas elas ficaram absorvidas e elas não conseguiram mais raciocinar, né? Quando a gente está calmo, a gente ganha espaço para pensar em soluções, coisa que a gente perde quando a gente é consumido pelo apagão aí da raiva, né? Então ela vai entrar agora para falar de uma modalidade que inclusive é uma meditação que eu uso muito aqui, que quem dá esse nome, inclusive, é o Alan Wallace, que ele tem uma série, o último retiro dele aqui no Brasil, ele começou, os retiros são disponíveis, né, no YouTube, quando ele vem, traduzidos, uma beleza, ele vai em Viamão, no Rio Grande do Sul, e ele começou o retiro falando que ele ia só dar essa modalidade. Então, qual é a diferença, então, né, se a gente pode colocar a consciência da consciência como uma modalidade de meditação segundo Alan Wallace? É uma consciência de que você está presente. Então, na meditação consciência da consciência, eu não tenho necessariamente uma âncora fixa de me prender, por exemplo, ou só a respiração, ou as sensações táteis, ou o som, mas eu vou seguindo o presente momento a momento. Eu estou aqui, eu sei que eu estou aqui. Esse barulho aconteceu, eu sei que esse barulho aconteceu. É um pouco mais difícil porque a gente não tem uma âncora fixa, mas a gente vai seguindo o presente momento a momento. O que a Christian Neff está trazendo aqui de consciência da consciência no livro é parecido com essa proposta do Alan Wallace, que é o que a atenção plena permite, né? Se eu estou consciente que eu estou consciente, eu posso perceber a dor sem exagero. Porque o que a gente faz quando a gente perde consciência, né? Que foi o que aconteceu com a mãe e com a sogra dela lá no estacionamento. A gente começa a exagerar, a gente dramatiza, né? A gente faz aquele dramalhão. E no dramalhão, a gente alimenta aquele medo. E aí a gente fica com muito mais dificuldade para sair dele, porque a gente então vai querer ter razão, que nem elas queriam ter, tá vendo como a gente não devia ter saído com esse carro, né? Então, quando a gente entra no drama, a gente quer confirmar a nossa hipótese de exagerar naquela dor, né? E aí a gente se perde em pensamentos do passado, do futuro, a gente não consegue mais achar o fio da meada. Isso é muito comum, isso acontece com todos nós, né? E quando a gente, então, tem atenção plena, tem consciência da consciência bem desenvolvida, a gente começa no momento que a gente vai entrar no loop de se perder nesses medos e nesses exageros, a gente dá um passo para trás e a gente recupera o presente. Isso é ouro em pó. A gente recuperar o presente, Se a gente não recuperar, a gente vai ficar naquele loop e a gente não vai conseguir resolver, né? A gente vai ficar absorvido com aquela cena. Então, essa parada para a gente usar, então, essa sabedoria discriminativa é o que a gente pode chamar de metaconsciência, que é um dos, ou talvez o mais, benefício que a atenção plena traz, né? Que, segundo a Christian Neff, é quando a gente pode ver as situações com clareza, objetividade e sabedoria. Então,
quando a gente elimina os excessos, os exageros, o que fica é uma coisa depurada. Então, a metaconsciência, a metacognição, que eu já tenho um vídeo gravado, vocês também podem ver no YouTube, só explicando sobre a metacognição, é essa clareza que a gente vê mais, mas a gente não vê mais porque a gente se torna extraterrestre, espiritual, a gente vê mais porque a gente aciona essa clareza, porque elimina os pontos exagerados, a gente elimina o que não precisa estar ali. O que a gente precisa para resolver esse problema? É isso? Então vamos fazer isso. É a tal da sabedoria, né? Quando você vê uma pessoa sábia atuando, ela não atua com muitas palavras, ela atua com poucas, ela não atua com muitos gestos ou com muitas ações, ela atua com pouco, no entanto tem uma precisão cirúrgica, né? Então isso vem muito de você ter uma mente limpa. E aí ela fala, né? Se você está imerso em pensamentos e emoções, você perde consciência, né? Então, a gente saber, pelo menos, quando está com raiva, quando está com medo tomando conta, né? Se ao invés só da gente ser carregado, a gente começar a recuperar esse poder da gente atuar no presente sem o exagero. Aí ela vai falar um pouco de consciência como um fato, né, que é uma definição também, uma outra definição que ela traz, a gente falou de metaconsciência, agora ela está falando de consciência. As experiências variam o tempo todo, mas a consciência não. Então, eu descobri, assim, até na minha prática de ensinar para as pessoas, que esse conceito ele não é tão fácil de entender. Inclusive para alunos, quando eu dou aula em pós-graduação, eu tenho que me deter mais tempo nesse tema da consciência, porque a gente pode pegar um senso comum, que eu acho que pode ajudar bastante, que é o seguinte, né? Quando alguém fala assim, bota a mão na consciência, é sempre um apelo para a pessoa pensar bem, para a pessoa não fazer bobagem, para a pessoa refletir melhor, né? Então, a partir daí, a gente vai entrando no conceito científico de consciência, que é um conceito que a gente traz para a meditação, quando ela fala as experiências variam o tempo todo, mas a consciência não, que é muito cotidiano na meditação a gente está envolvido com os pensamentos e vendo eles passarem e a gente não se envolver com eles. Só que tudo passa, tudo realmente é impermanente, mas aquilo que observa permanece. E o que permanece somos nós, a nossa consciência. Nós não somos os nossos pensamentos, mas a gente é esse que observa a transitoriedade de todas as coisas, de todos os sons, de todas as imagens durante a prática, de todos os pensamentos. E a gente vai achando esse nosso eixo, né? Então, em mindfulness, quem medita, faz isso o tempo todo. Então, a gente fica muito, afinado nessa questão, né? Que a gente pode se recolher para um lugar que é a nossa consciência. E aquilo é estável. E dali a gente pode observar sem se perder. Isso é uma experiência que a gente só consegue praticando. E quem pratica vai ampliar a consciência. E quem não pratica tende a se embolar mais quando essas questões de raiva, de medo acontecem e ela não percebendo, por não reconhecer a presença, ela só sente a raiva, mas ela não percebe a raiva na perspectiva da sabedoria discriminativa, que é o que eu quero fazer com a raiva. Eu tenho que decidir isso. Senão, eu perco muita coisa. Eu perco eficácia, eficiência na hora de resolver as coisas. Eu perco qualidade de relação. A gente tem muito a perder se a gente não desenvolve essas práticas
né? Por isso que eu tenho esse carinho, essa vontade de sempre estar aqui estimulando vocês. Vamos lá, né? Então, quando a nossa consciência repousa, quando a nossa atenção repousa na consciência em si, não em pensamentos e emoções, podemos nos sentir calmos e centrados. Então é aquele momento da calma que a gente consegue aquela estabilidade que a gente está ali, olha, eu tô aqui me sentindo bem, eu sei que eu estou me sentindo bem. Eu estou no espaço entre os pensamentos. E isso é uma coisa muito gostosa, muito prazerosa. É lógico que depois a gente vem um pensamento, frequentemente a gente é arrastado, mas a gente fica treinando esse poder de atuar e fazer o que a gente quer, botar atenção onde a gente quer, né? E conforme vai passando o tempo, a gente consegue permanecer mais tempo repousando na consciência. E isso é o que todo mundo quer, permanecer mais tempo, né? Nesse lugar gostoso que eu chamo de refúgio interno, né? Que é um lugar de repouso, que ela chama lugar de repouso, e que eu costumo falar refúgio interno, porque é ali que tudo se organiza, né? Não é resolver as coisas fora para depois meditar. Medita e depois vai resolver. Você vai ver com muito mais clareza, né? Não é assim, deixar para meditar quando você fez todas as coisas porque você está muito agitado. Não, você medita para você não ficar agitado. A gente tem que inverter essa lógica, né? A meditação ela entra para resolver as coisas de um outro patamar, que é esse meta, né? Que é além, né? Então a gente tem que confiar nisso, porque isso tudo é evidência científica. O que ela está falando aqui, o que eu estou tentando trazer para vocês é tudo ciência, é tudo neurociência, é tudo imagem no cérebro que mostra, né? Então é gostoso o refúgio interno, é uma beleza, né? Então esse lugar de repouso é quando a gente não está identificado ou arrastado pelos conteúdos da mente, ou os conteúdos da consciência, como queiram, né? Mas quando a gente está ancorado na consciência em si, a gente não está se misturando com os conteúdos. E aí a gente vê o volume de conteúdos que a gente tem, a gente vê a aleatoriedade dos conteúdos mentais, tudo isso durante a prática, né? E a gente fala, nossa, aí aquela frase faz todo sentido, que a gente não é o nosso pensamento, né? Aí a gente pode conseguir assim manter-se centrado tanto quanto possível nessa consciência. A gente pode perceber quando a gente está muito presente que a gente tem o medo, que a gente tem a raiva, mas a gente pode não se identificar com ela. E isso é uma beleza, porque tem que ser uma escolha, né? É interessante, é inteligente que seja uma escolha. Ser arrastado é muito pouco, né? Repetir é muito primitivo, né? É muito infantil, é muito... Então a gente pode mais, e isso tudo a prática de atenção plena traz, né? Os conteúdos não nos definem, a Christian Neff fala. E aí ela propõe uma prática, agora é a primeira, nesse capítulo são 4 práticas, e as 4 eu vou deixar disponíveis para vocês, também no YouTube, tá? Esse capítulo é um pouco longo, né? Então, o que a consciência plena nos permite, né? Oportunidade de responder, ou seja, escolher ao invés de reagir apenas por impulso. E isso é uma liberdade em relação aos pensamentos e emoções. Ok, a gente não para de pensar e a gente não para de sentir, mas a gente pode ganhar algum mecanismo, que é isso que a meditação traz, para a gente poder atuar ali, para a gente não ficar à mercê, né? Como muita gente fala, e até eu, às vezes, nossa, minha cabeça está cheia, eu não consigo parar de pensar, né? Então, a gente consegue sim, todo mundo consegue. E quanto mais a gente consegue através da meditação, porque a gente treina, né? Mas a gente ganha liberdade em relação a esse turbilhão aí de pensamentos e emoções. E eu posso, então, atuar com esses conteúdos decidindo onde eu quero colocar a minha atenção.
Porque se eu não decido isso, o que vai acontecer é que normalmente a mente e os conteúdos da mente nos levam para conteúdos sombrios, para conteúdos de autocrítica, para conteúdos que da autocrítica vem autossabotagem, aí você entra numa lente que você começa a ver tudo dessa maneira. Então a gente tem que ter aí os mecanismos, né? Então quando você está envolvida num diálogo, ela dá o exemplo de raiva, que te provoca raiva, por exemplo, você pode fazer duas coisas, né? Uma é ter consciência de que você está com raiva e decidir o que fazer com ela. E a outra, que é muito comum e muito frequente, é você se identificar com a raiva e reagir por impulso. Qual que a gente vai querer? É lógico que a gente quer decidir sempre, né? Isso é a melhor forma da gente lidar com tudo. Então, o poder da escolha, né? Realmente, a escolha é um luxo, né? Se tem uma coisa que a gente pode dizer que é um luxo nessa vida, é a gente poder escolher, né? E a escassez de não escolher também é equivalente. Então, o poder da escolha é ter consciência do que a gente sente, às vezes respirando para se recompor, né? Por isso que aquela cena de alguém falando calma, 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 respira, né? Respirar nada mais é que você se conectar com você mesmo e você trazer a sua consciência para o presente, né? A gente pode também, né, capturar o momento presente e decidir o que fazer com ele. E isso pode acontecer inclusive num diálogo. Você está ali conversando com uma pessoa e você pode perceber que você foi mordida por uma coisa perigosa, porque vamos combinar que a raiva é perigosa. Às vezes ela se faz necessário manifestar raiva? Sim, mas na maioria das vezes não. Porque a gente, quando manifesta a raiva, é porque a gente se perdeu. E se perdendo, a gente não consegue achar solução. Se perdeu, né? Então, conter o impulso é sempre um valor dentro do contexto da meditação. E isso não quer dizer que a gente vai engolir, que seria o oposto do que a maioria das linhas, por exemplo, da psicologia, a gente não pode engolir, porque uma hora a gente se explode. Então, a gente sabe que é isso. Mas nesse contexto, o ganhar um tempo para conter o impulso é uma liberdade. É você ganhar o espaço tão sábio entre o estímulo e a resposta. O único capaz de dar a gente esse potencial de decidir, né? E aí ela vai então chegando, já que esse segundo componente no capítulo 5 é a atenção plena, ela vai agora aproximar a atenção plena da autocompaixão, tá? Quando a gente tem consciência da culpa, da autocrítica, da autodepreciação, aquilo que normalmente a gente faz com frequência contra nós mesmos, né? E ainda a gente acha que tem razão, a gente também pode atuar nessa consciência de culpa e de autoataque simplesmente por impulso, né? E o impulso a gente sabe onde leva. A gente vai escalando na autocrítica, a gente vai escalando na culpa, a gente vai escalando no castigo que a gente quer dar para a gente mesmo e a gente vai se distanciando de resolver as questões. Inclusive o que a gente aprendeu com aquele fracasso específico, né? Então, o padrão de tirania, segundo a Christian Neff, contra si mesmo, é destacado pela atenção plena. A gente pode dar um passo para trás e nos perguntar assim: esse rigor é proporcional? Gente, esse passo para trás é uma coisa que ela fala, mas que eu vejo acontecer o tempo todo comigo depois que eu comecei a meditar. É como se eu até vejo uma cena assim: o passo para trás e o presente tomando conta. E aí você tenta congelar ali naquele tempo, né?
para você se recuperar, né? E aí, se esse rigor for proporcional, geralmente não é, porque a gente coloca a força na tinta da tirania, a gente pode reformular a dor do fracasso, por exemplo, e das adversidades, né? Por exemplo, tomando consciência de uma coisa muito simples e verdadeira da nossa humanidade compartilhada. Todos nós sofremos, todos nós erramos, todos nós fracassamos. E o que essa dor que eu estou sentindo do fracasso, ela representa em relação à minha vida toda e em relação a toda a humanidade que também fracassa como eu. E aí você retoma o fio da meada. Você deixa de ficar perdido no impulso de se punir indefinidamente. Que a gente não faz isso, a gente não fica batendo no cachorro, por exemplo, que ele fez uma arte num dia, quem bate, né? Às vezes dependendo do que ele fez, né? Você não fica batendo depois no dia seguinte, no outro, com a gente faz isso. Né? E então a gente precisa recuperar a calma e a estabilidade, que seria a atenção plena, e depois a gente entrar com esse componente da natureza humana compartilhada, que é o terceiro componente da atenção plena que ela vai tratar no capítulo seguinte. Mas a gente vai seguindo aqui com atenção plena e autocompaixão. Aí ela vai falar de sofrimento como uma condição humana, então, comum de todos nós, que não vai deixar de existir enquanto a gente viver, né? O que pode melhorar é a maneira como a gente lida com ele, que é a proposta, então, desse livro e da meditação da autocompaixão, né? O sofrimento, segundo a Christiane Neff, eu achei interessante essa definição dela, resulta da comparação da nossa realidade com os nossos ideais. Então, a gente não tem ideia de quanto a gente idealiza coisas, pessoas, projetos, performance. Né? E quando a realidade não bate com aquilo que a gente criou na nossa cabeça, a gente fica arrasado. E aí vem o impulso da tirania, né? E a gente começa a sofrer, e sofrer, e sofrer. Só que a gente tem que entender, e esse livro é permeado por essa mensagem, que não tem chance da vida nos corresponder 100% o tempo todo. A gente não vai conseguir. Isso é elementar. Isso a gente tem que fazer as pazes com essa premissa. Né? A gente não vai. Então, menos quando erra, sabe? Cuidado também para você ter uma consciência apurada e perceber o que é realidade e o que é criação da sua cabeça. Porque se você não faz essa distinção, essa sabedoria discriminativa, você tende a ficar enrolado o tempo todo. Você não vai conseguir solucionar seus problemas, você não vai conseguir ter relações saudáveis e descomplicadas, porque você vai estar complicando o tempo todo. Idealização é uma coisa muito frequente, gente. E se a gente reconhecer pela atenção plena que a gente está idealizando pessoas e situações, a gente pode falar assim, ó, vem cá, menos. Né? Vamos regular aí essa realidade, porque tá fora. Né? Isso é ouro em pó também, que eu falo. Né? Então, lutar contra o fato, ela diz, né, de que às vezes a vida vai nos colocar diante de situações difíceis, e vão ser muitas, é igual a angústia mental. Né? Se eu luto contra isso, eu vou estar acumulando angústia. Não tem como. Agora, eu posso escolher se eu quero acrescentar dor ao sofrimento ou se eu quero me recuperar daquele fracasso, falar, bom, vamos lá, vamos ver o que a gente tem para fazer, o que tem para melhorar. Isso às vezes envolve pedir desculpa, isso às vezes envolve você botar a tua equipe e falar, olha, errei, vamos lá, a gente planejou de uma maneira que não deu certo. Ninguém gosta de errar, gente. Aqui não estou falando de gosto ou não gosto. Eu estou falando que nem sempre, muitas vezes, o que a gente planejou não vai rolar do jeito que a gente pensou. E a gente tem que ter generosidade para acolher
esse dado de realidade. Isso não é gosto ou não gosto, isso é. Queira você ou não. Se você relutar com essa realidade, você vai ter dois problemas, né? Você não vai conseguir, né, deixar de ter, e você vai resistir, ficar preso nessa angústia mental, alimentando ela. E a gente pode mais que isso, né? A gente pode descomplicar a vida, né? A gente pode ter um movimento mais assim, cuca boa mesmo, né? Que na verdade é o que a meditação faz, né? A gente fica cuca boa porque a gente vai lapidando. Olha quanta coisa que a gente vai lapidando. Tudo isso acontece na prática, né? A gente está falando aqui de uma teoria, mas é a teoria do que a prática te traz, vamos deixar claro, tá? Aí ela vai falar de sofrimento emocional, né, que resulta do desejo de que as coisas sejam diferentes do que são. Então, sabe aquela coisa que, né, a gente acabou de falar, mas assim, eu não aceito o que aconteceu. É uma fala muito comum. Eu não aceito isso. Eu não aceito. A coisa já aconteceu. Então a gente tem que regular também esse drama que a gente faz. Porque se você não aceitar, você realmente vai ficar preso ali. Ela dá o exemplo do trânsito, né? Você está preso no trânsito. Eu não aceito estar preso nesse trânsito. O que acontece? Você começa a ter taquicardia, você começa a xingar, você começa a ficar com a mão suada, você começa a se perder em todos os raciocínios e você começa... Você fica maluco. E o trânsito não vai andar porque você está assim, irritado, né? Ao passo que se a gente tiver essa noção de que a gente não está no nosso controle mudar aquele trânsito, a gente vai lidar com aquele trânsito de uma outra maneira, de um lugar muito mais livre e muito mais inteligente, né? Então, quando você identifica a dor, você pode aceita que ela esteja lá. Porque ela está. Não é porque quer, porque ninguém quer ter dor. Mas aceitar no sentido de acolher. Ok. Você está aí, né? Porque se eu lutar contra o fato, isso pode inclusive ser uma dor física. Se eu lutar contra o fato, eu vou alimentar a irritação. A irritação aumenta a tensão aumenta a dor física. O primeiro grande estudo, que até hoje é citado, do Kabat-Zinn, de 79, se eu não me engano, que é sobre mindfulness, ele é o pai de mindfulness, né? E é sobre dor crônica. E nesse estudo que ele fez, um estudo muito respeitado, e esse que é uma meditação, a meditação mindfulness, para justamente você ter um controle do estresse, é o que a mindfulness faz em todas as situações da vida, né? Então, não aceitar a realidade não vai impedir que ela esteja lá. Essa é a mensagem. Então, pare de gastar energia relutando, e a atenção plena nos ajuda a parar de resistir. A aceitação, ela se torna uma palavra muito mais simpática do que no senso comum. É aceitar aquilo que eu não posso mudar, e a partir de aceitar, de reconhecer, né? Se eu não aceito, eu sequer vou reconhecer, né? Eu começo só a entrar em luta. Eu posso, então, desse lugar de reconhecimento e aceitação, superar, senão eu vou ficar embolada com essa dor e ela vai ou aumentar ou eu vou me perder diante dela, tá? Então, o que a gente pode controlar? É lógico que é uma maravilha projetar o futuro, a gente tem essa capacidade maravilhosa na nossa capacidade cognitiva, né, de fazer prospecção. Isso nos permite pensar no futuro, fazer hipóteses, construir projetos, né, tentando errar o menos possível. E isso é maravilhoso, né? Mas a gente precisa ter muita presença desenvolvida para a gente lapidar essa consciência de prospecção. Porque toda vez que a gente está projetando para o futuro, a gente tem
ter consciência que a gente está fazendo hipóteses. E hipóteses, elas não são fatos, elas estão sujeitas a uma infinidade. Eu falo que quando uma coisa dá certo, a gente tinha que agradecer muito mais, a gente teria que ficar muito mais feliz do que a gente fica, porque para as coisas darem errado, gente, a lógica seria essa, porque é o tempo, são as pessoas que a gente depende para aquilo que a gente está planejando, o nosso próprio dia, o nosso próprio humor, as intercorrências do dia, um filho. Gente, é tanta coisa que entra no meio do que a gente planejou, que se a gente não tiver essa consciência, a gente vai se frustrar o tempo todo, né? Então, atuar com lucidez naquilo que a gente pode melhorar e reconhecer e aceitar o que a gente não pode, né? Isso é sábio, isso é a sabedoria discriminativa, isso é inteligente, né? Então, é o que a gente se propõe, é o que o livro propõe. Isso ajuda a não acrescentar aquilo que não podemos mudar, frustração, irritabilidade, agitação, tudo que pode aumentar a dor, tanto a dor física quanto a dor emocional. Então, o sofrimento é inevitável, mas a dor que a gente acrescenta, essa a gente tem responsabilidade e ela é opcional. A gente pode escolher sim, né? Aí ela vai falar da negatividade, que é o tipo de emoção que volta e meia nós somos arrastados, né? Emoções e pensamentos que aparecem espontaneamente, que a gente também não tem controle, tá? Então a gente também tem que exercitar essa humildade. Ok, volta e meia vai aparecer uma nuvenzinha lá, um pensamento sombrio. É isso, né? E às vezes eles se tornam repetitivos, circulares, negativos, e a gente fica naquilo, rodando em círculo, né? Isso tem a ver, esses pensamentos, com toda a nossa história, com todo o momento de vida que a gente está passando, com todas as nossas fixações, finalmente, né? Cada um tem a sua história e cada um tem as suas fixações. A gente não pode controlar esses conteúdos mentais, mas a gente pode mudar a forma como a gente se relaciona com eles. E isso não é uma coisa difícil, gente. Porque uma vez que você reconhece que você está lá vendo, que você está entrando nessa barca furada dos pensamentos circulares, acontece que você dá aquela paradinha, o passo para trás e tal, aciona a sabedoria discriminativa e fala assim, peraí, né? Essas emoções estão sendo construtivas ou destrutivas? Porque se estiver sendo destrutiva, eu não quero ficar nesse barco, não. Eu não vou afundar com esse barco. Eu não vou afundar meu dia. Eu não vou acabar com a minha reunião porque eu fiquei presa no trânsito. Eu não vou chegar em casa dando patada em todo mundo porque o trânsito me irritou. Menos, né? Isso daí podia acontecer. Isso estava em jogo o tempo todo, né? Então, ao invés de criar histórias com esses conteúdos indesejáveis, a gente apenas nota e opta por não ficar construindo castelos de carta com eles. Uma coisa é o pensamento, que é uma carta. Agora, eu não preciso ficar ali trocando ideia com aquilo e construindo um castelo de carta de negatividade. Isso ninguém precisa, não deve. E a gente deve usar o nosso poder, que é a nossa atenção, para dar para aquilo sempre que merece, para as pessoas que merecem, né? Para as situações, para o trabalho que eu tenho que fazer, para coisa construtiva, finalmente, né? Se você é refém de pensamento negativo, saiba que você tem como fazer melhor e você deve, né? E que ficar em barca furada só vai te levar para o fundo, né? Isso daí a gente pode fazer melhor também, né? Reconhecer que junto com emoções ruins também tem emoções boas, e quando eu encontro uma emoção boa, ao contrário da ruim, que eu posso falar, ok, você está aqui, mas eu não vou ficar aterrorizada não, eu vou deixar você ir, vou me ocupar de outra coisa. E quando vier uma boa, por exemplo, uma gratidão, ou você ter conseguido uma coisa que você estava esperando há muito tempo,
ou ter um encontro com alguém que te deixou muito feliz, aí você pode deslizar sua atenção nesses momentos, né? Quando você vê uma paisagem bonita, quando você está num lugar que você fala assim, nossa, que delícia, que gostoso, aí você coloca toda a sua atenção ali e desliza e procura manter aquilo o máximo que você pode. Não o contrário, né? Porque aquela sensação, ela vai te alimentar, você vai ter outro tipo de relação com as pessoas que você encontrar depois que você fez essa expansão das emoções boas, né? Por isso que a gratidão é uma coisa que a gente sempre deve estimular, porque ela faz essa lente, né? Contaminar todo o nosso dia, né? Então ela vai falar da atenção plena, né, que no Ocidente, pela ciência, tem trazido evidências, né, que há milhares de anos em culturas orientais já existiam. Então a meditação não é uma novidade, mindfulness não é uma modinha, é uma coisa que a gente simplesmente chegou muitos milhares de anos atrasado e que os orientais já faziam isso para a mesma coisa que a gente está fazendo agora, com uma outra linguagem. Tá? E a gente não precisa ter nenhum aspecto religioso para a gente ter os benefícios da atenção plena. Prestar a sua atenção na experiência momento a momento nos dá, então, equilíbrio emocional, a gente consegue lidar com o estresse, a dor física, a dependência e outros sofrimentos de um outro lugar, com mais liberdade, decidindo mais, escolhendo mais. Estar ciente do nosso campo de consciência é importante, a gente precisa discriminar o que é, do que não é, do que eu estou construindo e idealizando. A gente precisa lapidar isso, né? Senão a gente corre o risco de ser aquela pessoa fora da casinha, com muito mais frequência. Tudo bem, de vez em quando a gente mas assim, com muito mais frequência. E ninguém quer, né? A gente quer ter dado de realidade, a gente quer ser uma pessoa lúcida. Né? Então esse é o maior benefício da meditação e é especialmente tratado nesse capítulo 5 da atenção plena. Aí ela vai trazer o estudo dos cérebros, né, escaneados, a gente sempre traz a neurociência, porque a neurociência traz a imagem, e a imagem mostrando, então, a gente acredita com mais facilidade, né, do que passar pela experiência. Então, pessoas mais conscientes, segundo esses estudos que colocam cérebros, pessoas para serem escaneados numa ressonância magnética, mostram que as pessoas, então, que meditam com atenção plena, elas têm mais consciência e menos reatividade. Só isso coloca a gente, assim, na frente da gente mesmo, sabe? A nossa melhor versão, a nossa... brota assim essa sabedoria, essa calma, essa capacidade de lidar com todas as situações, muitas delas desafiadoras e que a gente não tem controle, né? Então ela vai continuar falando desses benefícios, né, que é melhorar essa habilidade, aumenta a nossa capacidade de autocompaixão finalmente. Então eu sempre aqui ensino para quem eu ensino a meditar, e quando eu dou aula, eu mesmo antes de saber isso, agora vendo a Christian Neff falar disso, como é gostoso, né, você encontrar assim, os ecos da prática na teoria, muito, muito gostoso, porque você primeiro precisa se acalmar, ou seja, saber se acalmar é a base de tudo. Por isso que mindfulness é uma prática que vem antes da autocompaixão. Porque se você não sabe se acalmar, você sequer vai reconhecer, vai ter consciência daquilo que é, daquilo que não é. Porque você vai estar todo misturado lá nas complicações, nas agitações, sendo absorvido por medos, perdendo toda a sua razão, né? Então, a superidentificação com os pensamentos, elas nos colocam em dramas pessoais.
constantes, né? Normalmente a pessoa ou nós achamos que o nosso sofrimento é maior do que todo mundo, que o nosso problema é maior do que todos, e aí a gente começa a escalar, e aí, na melhor das hipóteses, a gente vira uma companhia muito chata, né? Mas isso daí vai contaminando o nosso interior, e a gente começa a fazer tudo a partir desse olhar. Então a gente tem que cuidar, sim, né? Se você é capaz de perceber, né, e ganhar perspectiva, saindo dessa agitação, você consegue sair do melodrama, sair da autopiedade, sair da ruminação e do sofrimento, e você então ganhar essa lucidez de falar, bom, então o que eu posso fazer aqui, né? Então, acionar a autocompaixão. Em situações difíceis, a gente precisa estar presente, finalmente, né? Aí a gente ganha lucidez para operar a nosso favor através dos 3 componentes da autocompaixão, então, que a autobondade, que a gente viu no capítulo anterior, que é a atenção plena, que a gente acabou de ver agora, e que é a natureza humana compartilhada, que é o que a gente vai ver no próximo capítulo, tá? Então eu espero ter conseguido contribuir para um melhor entendimento de vocês para o capítulo 5 do livro da Autocompaixão. Esse capítulo tem 4 práticas, permeado de práticas, são exercícios que ela coloca no capítulo, e eu vou gravar os exercícios em forma de meditação. Então teremos 4 meditações desse capítulo 5, cada uma equivalente ao exercício que ela propõe no livro. Então quem tem no livro pode dar uma olhada. E tudo isso eu vou disponibilizar, então, agora a gente começa o ano de novo, lá no YouTube, onde já tem a leitura comentada do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4, e todos os exercícios desses capítulos. E agora a gente começa o ano com o capítulo 5 e vamos assim até o último, se eu não me engano, é o 10. Tá? Então compartilhem, espalhem meditação, atenção plena para todo mundo que vocês puderem. Compartilhem o vídeo, compartilhem as meditações e, se possível, se inscrevam lá no canal para poder a gente continuar a poder fazer essas coisas e essas considerações e esses ensinamentos, tá bem? Então, um ótimo dia, uma ótima semana para todos e até o próximo capítulo.